Fala pessoal, tudo bem? Bom, nós estamos de volta aqui, seguindo a nossa semana que nós estamos falando sobre inteligência emocional. E no vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre a competência que está dentro da categoria de autoconhecimento, principalmente sobre as competências de melhorar o autoconhecimento, então trabalhar para que você se conheça mais, para que você tenha uma compreensão melhor de si, e a segunda etapa, que é reconhecer padrões, reconhecer essa estrutura de padrão. E aí, hoje, nós vamos falar uma parte que fala sobre decisão e escolha. E por que esse processo? Por que a gente está falando de decisão e escolha? Porque parte da estrutura de desenvolvimento da inteligência emocional depende de como você toma as decisões e de quais são as escolhas que você faz. Eu dei um exemplo no vídeo anterior falando um pouquinho sobre a frase "o trânsito me irrita profundamente" ou "eu me irrito profundamente com o trânsito". Quando eu coloco "o trânsito me irrita profundamente", eu não tenho uma grande capacidade de escolha em relação a ficar irritado ou não. Quando eu coloco "eu me irrito profundamente com o trânsito", a capacidade de escolha envolvida nesse processo é maior da minha parte. Por isso que a gente fala de decisão e escolha. E dentro de decisão e escolha nós vamos falar de 4 competências aqui que ajudam nesse processo do desenvolvimento da inteligência emocional, ok? Então vamos lá para a primeira. A primeira competência é refletir consequências. Por que refletir consequências? Porque quando a gente toma uma decisão, quando a gente tem um comportamento dentro dessa estrutura de inteligência emocional, significa que eu preciso refletir quais são as consequências do meu comportamento. Por exemplo, se você está numa situação em que algo te pega de maneira desprevenida, como por exemplo, um mau atendimento, ou se você está em algum lugar e percebe alguma injustiça, alguma coisa, e você toma uma reação que talvez seja até exagerada para aquele momento, é importante que você, antes de tomar essa decisão, que você reflita as consequências disso. Ao fazer, eu ganho ou perco em relação a não fazer? Tá? Então é ter essa visão, essa clareza de perdas e ganhos, utilizar esse elemento, essa ferramenta de perdas e ganhos. No dia a dia, as pessoas talvez vão dizer assim: bom, mas na hora que eu estou na ação, no dia a dia, eu tenho pouca possibilidade ou quase nenhuma possibilidade de parar, ir lá e fazer uma reflexão sobre as consequências. Por isso que a competência anterior de autoconhecimento e de reconhecer padrões é parte deste processo de desenvolvimento aqui. Porque ao reconhecer padrões, você consegue já, em um estudo prévio, prever quais são as consequências das atitudes que você tem, ou ainda, se você tem algum tempo para refletir sobre isso, você consegue prever quais são os resultados que você vai obter se você tiver tal atitude, ou a atitude X ou a atitude Y. E aí eu considero uma coisa que as pessoas confundem. Quando a gente fala de refletir consequências, a primeira percepção é de que a gente tem que ser bonzinho, de que a gente tem que aceitar as coisas, tal. Isso não é inteligência emocional. Talvez na sua reflexão de perdas e ganhos, você consiga entender que quando você tem que dizer não e ser taxativo com esse não, talvez você tenha perdas, mas você sabe que isso está acontecendo. E aí eu falo que a pessoa que é inteligente emocionalmente é aquela pessoa que sabe quais são as consequências daquilo que está fazendo, as consequências dos seus atos. Então, a primeira, refletir consequências, ok? A segunda competência nesse processo é navegar emoções. Como assim navegar emoções? Em um curso que eu fui fazer lá nos Estados Unidos, a gente aprendeu sobre essa coisa de como é que a gente navega uma emoção. E tinha uma frase que definia muito bem essa etapa do processo de desenvolvimento, que era a seguinte frase: tudo bem sentir isso. Porque quando a gente percebe uma emoção surgindo e a gente navega nessa emoção, a gente conhece ela. A gente não pode dizer que você não gosta de um certo tipo de comida se você nunca experimentou aquela comida, não é mesmo? Pois é, porque você nunca navegou naquele universo. E talvez você não tenha conhecimento suficiente para julgar ser bom ou ruim.
ter um sentimento positivo ou negativo. Na verdade, eu considero que as emoções elas são sempre positivas, elas estão sempre te dizendo algo. Você precisa refletir sobre aquilo. Então, quando a gente fala de navegar emoções, nós estamos falando de você compreender como é que você navega nesse universo das emoções. Como é que você navega quando uma emoção vem? Para onde ela te leva? Quais são as consequências que elas te fazem ter? Que tipo de comportamentos você tem? A partir do momento em que você reconhece isso, você aí está conseguindo produzir conhecimento sobre si e então conseguir ser inteligente emocionalmente. Faz sentido isso? Então, a segunda dentro deste bloco de decisão e escolha é navegar emoções, ok? Terceira competência dentro do bloco de decisão e escolha é motivação interna. É você ter clareza do que te motiva a fazer. Qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo quando você se comporta de determinada forma? Então, quando a gente estuda a programação neurolinguística sistêmica, se fala muito sobre a forma, o que gera um comportamento. Todo comportamento tem uma intenção positiva por trás. O que isso quer dizer, né? E como é que você acha a motivação interna em relação a isso? Por exemplo, quando você está caminhando por um lugar e você de repente se sente desprotegido, você não sente que é um lugar seguro e você decide voltar, a intenção positiva do comportamento de retornar, de voltar, é manter-se protegido, né? Tá bastante claro em relação a isso. Mas existem outros comportamentos que talvez a motivação interna, a intenção positiva, ela não esteja tão clara. Por isso que o trabalho de autoconhecimento é importante. Quando você se faz a pergunta, como você construiu este comportamento, ao invés de perguntar por que você construiu este comportamento, você consegue achar a intenção positiva mais facilmente, tá? Por exemplo, a minha reação de socar o volante quando eu me sentia estressado no trânsito, quando eu tinha essas reações no trânsito, a motivação interna, o fato de eu ter essa reação, tinha a ver com o alívio da tensão de se sentir preso, de se sentir imobilizado. Quando eu reconheci isso, quando eu reconheci essa motivação interna, eu decidi que eu não mais iria sair no horário de pico, eu iria achar uma outra atividade que me ajudasse para aquele momento, para que eu pudesse me livrar do sentimento de reclusão. Essa é a intenção positiva de um comportamento. Então, você reconhecer a sua motivação interna é você saber o que gera esse comportamento, ok? Então, a terceira competência dentro desse bloco de decisão e escolha é motivação interna. A quarta competência dentro desse bloco de decisão e escolha é otimismo. E aí tem uma coisa que eu acho que é bastante interessante, que é a forma como a gente reflete o mundo, né? A gente é um reflexo do mundo que a gente vê. A gente reflete aquilo que a gente enxerga no mundo. E quando a gente enxerga pessimismo, quando a gente enxerga notícias ruins, quando a gente enxerga dificuldade, a gente tende a operar, a falar, a se comportar de maneira negativa, né? Vendo o copo meio vazio. Mas quando a gente enxerga o lado bom das coisas, quando a gente enxerga o lado positivo das coisas, significa que a gente consegue observar o que eu tenho de ganho nisso. Qual é o ganho que existe nesse processo? Então eu considero que dentro desta competência, que é otimismo, não significa que quando as coisas estão ruins, você não consegue fazer uma avaliação, você não consegue avaliar se é bom ou ruim. Mas, dentro daquela estrutura de causa, o que existe de aprendizagem, o que existe de positivo em cima disso, que pode te ajudar a virar o jogo, a sair dessa situação. Inteligência emocional pressupõe que você consegue lidar com as reações que você tem no momento em que você é confrontado por aquela emoção. Então, este é o processo que a gente entende que te ajuda nesse caminho. Fazer um fechamento aqui para a gente entender como é que a gente constrói essa estrutura de decisão e escolha, nós precisamos entender que essas 4 competências dentro de decisão e escolha, elas operam uma junto da outra e operam junto ao conjunto de autoconhecimento. Por quê?
Porque este processo de construção, de refletir consequências, de navegar emoções, de motivação interna e de otimismo, isso gera um conjunto de ações que te ajudam a operar dentro da sua melhor performance. O que significa que quando a gente fala de produtividade, é você encontrar o melhor de você e disparar esse melhor de você para que você consiga produzir. Então, para fechar, a gente precisa entender como que o autoconhecimento impacta nesse entendimento daquilo que a gente sente, ok? Então, reconhecer quais são os padrões de comportamento, o que acontece com a gente quando a gente é impactado. E aí, na parte de decisão e escolha, como é que eu tomo melhores decisões, como é que eu escolho o melhor comportamento para aquele momento. Então, o entendimento, quando a gente lê isso, parece simples, mas é um mergulho interno. E aí eu volto a refletir assim, quanto mais você se conhece, mais você se torna dono das suas atitudes, ok? Então fica ligado que amanhã a gente tem vídeo novo para a gente fechar esse processo de entender como é que a gente trabalha a inteligência emocional para que a gente consiga realmente operar na nossa melhor forma, tá? E você consiga ser produtivo neste momento de incerteza, ok? Então vamos falando, um forte abraço, até mais!